tende em vós o mesmo sentimento ou desejo que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O caráter de Jesus Cristo. Falar de bom caráter em nossos dias parece algo utópico e irreal. Caráter é um conjunto de características relativas à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É a firmeza e coerência de atitudes. O tema deste vídeo é o caráter de Jesus Cristo. Está altamente ligado à moral, modo de viver, agir e pensar. Não existe pessoas sem caráter, mas sim existe pessoas com um mau caráter ou um bom caráter. Olhar para o homem natural, encontraremos de forma predominante a presença desse primeiro que citei, mau caráter. Vamos analisar o caráter de Jesus Cristo, e não apenas como observadores, mas exercitando este tão glorioso caráter em nossas vidas. Paulo nos exorta a sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, termos o desejo e sentimento de humildade. Devemos demonstrar a glória de Deus em nossas vidas através de uma conduta cristã verdadeira e honesta. Mas não apenas observar o maravilhoso caráter de nosso Mestre. Precisamos tê-lo em nossas vidas. Minha oração e desejo é que nós vivemos o que ele viveu, tomemos as atitudes que ele tomou, fazemos o que ele fez e obedeçamos como ele obedeceu. Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos falar do nosso primeiro tema, o caráter de Jesus Cristo. Iremos estudar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 até o versículo 30, que diz assim: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Primeiramente, essas passagens maravilhosas, da palavra do Senhor Jesus, aconteceu logo após ali a última Páscoa que os apóstolos estavam com o Senhor Jesus. Depois ali daquela última Páscoa, foi que houve esse acontecido. E o Senhor Jesus, observou ali que entre os apóstolos estava havendo contenda, estava havendo ali divisão, Eles não estavam em unidade. E o motivo daquela contenda, o motivo daquela divisão era qual deles parecia ser o maior. Talvez na mente deles, quem ia ficar ali na posição do Senhor Jesus, na posição de líder principal, na posição de comandante, na posição de presidente, Quem ia ali dar as ordens finais. A visão dos apóstolos era essa. Logo após, no versículo 25, o Senhor Jesus fala duas pequenas parábolas, pequenas comparações, para ver se eles compreendiam o reino de Deus, para ver se eles entendiam, aquilo que o Senhor Jesus estava querendo passar para os homens naquele tempo. E a Bíblia diz assim, o versículo 25, e ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Assim disse o Senhor Jesus para aqueles homens. Primeiramente, a gente pode observar no versículo 24 que eles ainda não estavam entendendo
nada sobre o reino de Deus, né? Porque estavam ali em divisão para ver quem ia comandar, quem ia mandar, né? Quem ia dar a ordem final. E logo após, no versículo 25, o Senhor Jesus compara os reis dos gentios, né? Os gentios naquele tempo eram povos que não faziam parte da linhagem de Israel. Vindo para os nossos dias atuais, né? Podemos dizer que os gentios são aquelas pessoas, né, que não conhecem nada sobre o Senhor Jesus Cristo, que não têm entendimento da palavra do Senhor Jesus, né? Então pode-se dizer que essas pessoas, nos dias de hoje, são chamadas de gentio. E a Bíblia diz, né, que os reis dos gentios dominam sobre ele. Pode-se dizer um governador, o presidente, né? Jesus estava dizendo aqui, o presidente e o governador têm autoridade sobre eles, né? O juiz lá no fórum, por exemplo, o desembargador, ou até mesmo um coronel lá no comando do exército, né? Então o Senhor Jesus estava falando das autoridades terrenas, né? Os reis dos gentios dominam, têm ordem, eles dão ordem, né? E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Qualquer homem aqui na terra, né, que tiver um desses cargos, eles são chamados de benfeitores, não pelo que eles são, mas pelo cargo que ele exerce, pelo título que ele tem, né? E aqui o Senhor Jesus falou essa breve parábola para ver se os discípulos conseguiam entender o seu reino. No versículo 26, ele esclarece dizendo: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer, né? Isso aqui faz parte das características do Senhor Jesus. Olha o tema, eu falei aqui o tema, né? O nosso primeiro tema, o caráter de Jesus. Então só nesses 3 versículos já dá para a gente entender um pouco do caráter do Senhor Jesus, né? Das suas características, daquilo que o Senhor Jesus quer que todo homem seja e pratique aqui na terra. No versículo 26, né, ele diz para o homem: mas não sereis vós assim, para que o homem não venha ser o maior, né? Não venha querer ter subordinados, não venha querer comandar, não venha querer ter ou poder nada, né? E agora, irmão, e como é que é para o homem ser, né? Jesus está dizendo: não sereis antes o maior entre vós, seja como o menor. Então deveria ser, era para ser, né, o maior, por exemplo, o comandante, o coronel, o governador, o presidente, e era para estar na função de menor, de servir ao povo. E espiritualmente falando, para as nossas vidas, né? A nossa função agora é ser o menor, é ser o serviçal dos serviçais, em todos os sentidos da nossa vida, né? No trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em todos os sentidos. Essa é a direção do Evangelho, do Novo Testamento, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a direção. No versículo 27, o Senhor Jesus cita outra pequena parábola, na mesma direção, no mesmo assunto. Ele diz assim: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ele está se colocando no lugar dos apóstolos, né? Ele não colocou nenhuma doutrina, nenhuma lei, nenhuma imposição obrigatória para ninguém ser o serviçal, para ninguém ser o maior. Mas ele mesmo está colocando na posição de servo, né? E dizendo aqui: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu leio essa passagem. Por exemplo, na maioria da casa de um homem rico, né, hoje em dia, no meio da nossa sociedade, né, ali tem várias empregadas, né, ou vários empregados, pode-se dizer. E ali eu dou esse pequeno exemplo, né? E ali quando chega o café da noite, ou
a janta da noite e o café da manhã, né? Aquele rico ali, aquele empresário, aquele homem, senta naquela mesa, talvez com sua esposa e seus filhos, né? E a empregada vem ali com a bandeja e começa a servir o café, as frutas, aquilo que tem à mesa para aquele homem, o patrão e a sua família. Isso é normal na nossa sociedade, né? Isso é normal no nosso sistema em que vivemos hoje. Mas aqui no versículo 27, olhe bem, senhores ouvintes, senhores que estão nos escutando hoje, né? Olhe o que o Senhor Jesus está querendo dizer. Ele perguntou, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele fez uma pergunta. Porventura não é quem está à mesa? Outra pergunta, né? Então quem está à mesa, o patrão, o senhor ali daquela casa, que está sendo servido, ele é o maior, normalmente, né? Ele fica ali na ponta da mesa, esperando os empregados ou a empregada servir. Isso é uma característica normal hoje, né, da nossa sociedade, e sempre foi desse jeito. Mas o Senhor Jesus, irmãos, olhe o seu caráter de conduta, olhe, penetre espiritualmente falando, né, na mesma conexão que o Senhor Jesus quer que a gente tenha. Ele está dizendo, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O Senhor Jesus está querendo nos dizer, né, que na mesa daquele homem, ele é a empregada ou o empregado, né? Então, irmão, se o Senhor Jesus, que é pastor, que é bispo, que é apóstolo, que é doutor, né? Que tem todos os ministérios, que tem todos os dons espirituais, né? Que tem tudo nessa vida, ele está dizendo, né? Que ele veio para ser serviçal. A função dele é servir a nós. A função dele é servir aos seres humanos. Agora imagine nós, né? O que devemos nos fazer. Eu creio que aqui os apóstolos ficaram envergonhados, né? Ficaram envergonhados porque se a gente prestar um pouco de atenção nessa breve meditação, a gente vai ver que no versículo 24 diz o motivo desta contenda, né? Sobre qual deles parecia ser o maior. Então o objetivo deles não era servir, o objetivo deles não era ser o menor, né? O objetivo deles não era buscar os últimos lugares, não. O objetivo deles era qual deles parecia ser o maior. Né? Então quando duas pessoas, né, andam juntas, mas têm o espírito, o entendimento, o desejo de ser maior, aquelas duas pessoas não vão conseguir caminhar muito a distante, né? Já estão divididas. Mas quando duas pessoas, né, tá no espírito, ou duas ou mais, ou três ou mais, no espírito de servir um ao outro, né? Mesmo um olhando o defeito do outro, né? Mas não vai conseguir se dividir, se apartar. Porque o objetivo deles ou delas, né, o objetivo daquelas duas pessoas é servir uns aos outros. Então o objetivo e a prática é servir uns aos outros. No versículo 28, né, o Senhor Jesus diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Porque aqui, né, o Senhor Jesus já estava aproximadamente com mais de 3 anos, né? Já chegando perto da sua crucificação, né? E aqueles homens ainda não estavam compreendendo, né? Compreendendo muita coisa sobre a direção da salvação do nosso Deus, né? Sobre como partir desta vida em paz, né? Partir desta vida com tranquilidade, sabendo para onde vai. Aqueles homens ainda não tinham captado, ainda não tinham entendido a mensagem da cruz. O versículo 29, né, o Senhor Jesus faz uma promessa. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí sim, aí lá nós vamos, irmãos, nós vamos estar na direção e na posição de Deus, né? Na mesa do reino de Deus, comendo e bebendo com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, a nossa função,
O nosso objetivo e a nossa característica é servirmos uns aos outros. Não existe outro evangelho a não ser baseado nesta direção. Não existe outra doutrina, não existe outra passagem que o homem possa fazer desta vida para outra em paz, a não ser nesta passagem que o Senhor Jesus ensina aqui. Aqui eu falo um pouco, sobre o caráter de Jesus. Em outros vídeos mais na frente vamos continuar o mesmo tema, porque tem várias passagens na Palavra de Deus falando deste mesmo tema. Esse vídeo é a primeira parte deste tema, caráter do Senhor Jesus. Então podemos entender, nessa breve passagem, que a nossa função aqui é ajudar uns aos outros, é servir sem olhar a quem, sem olhar o pecado do outro, sem olhar a cor do outro, sem olhar a classe social do outro, sem olhar a religião do outro. O nosso objetivo está na mesma direção que o Senhor Jesus esteve. Aqui, o Senhor Jesus repreende os apóstolos, dá uma repreensão, e uma repreensão construtiva, porque cita aqui duas breves parábolas para ver se eles entendem o reino de Deus, que é servirmos uns aos outros. Eu já agradeço a todos que têm nos assistido e até o próximo vídeo.